Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da Escola Bíblica Dominical, da sua aula de domingo, amanhã, se Deus assim nos permitir. E desta feita iremos estudar a lição de número 6, que tem por título Expressando Palavras Honestas. E nesta revista nós iremos falar sobre o juramento. O que a Bíblia fala sobre aquele que jura? Será que tem castigo? Se não tem, Deus deixou ordenança acerca do juramento. Inclusive, nesse ano, que é um ano de eleição, nós veremos várias promessas por muitos políticos. Mas a questão é a seguinte: será que eles irão prometer e cumprir aquilo que eles estão falando no palanque, aquilo que eles estão falando nas redes sociais? Esta é uma grande questão que deve ser analisada esse ano. Mas essa revista, com esta lição, expressando palavras honestas, tem tudo a ver com o nosso contexto. E eu te convido desde já para analisar comigo à luz da Bíblia Sagrada. Vem comigo! Eu vou repetir novamente o tema da nossa lição de hoje para você, que está datado de 8 de maio de 2022. O tema é o seguinte: expressando palavras honestas. O nosso Senhor Jesus também nos trouxe ensinamentos primorosos no Sermão do Monte, acerca de falar a verdade, acerca de cumprir aquilo que você prometeu. Nós iremos ler aqui e também analisar ao longo desta lição que Jesus vai falar: não prometa aquilo que você não pode cumprir. E é interessante, e eu volto a ressaltar novamente o que eu falei na nossa introdução. Estamos em ano de eleição, onde muitas promessas serão feitas para a sociedade. Promessas essas de melhora, de aumento de salário, de diminuição da desigualdade social, entre tantas outras coisas, irão ser prometidas para mim e para você. Mas sabemos que 90% delas não serão cumpridas. E nós ficaremos mais uma vez a ouvir palavras desonestas. E o nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, já está falando acerca disso. Tenha cuidado. Você é discípulo de Cristo e, como discípulo de Cristo, você deve responder e cumprir com aquilo que você promete, seja para uma criança, seja para um adulto. Você é um servo de Deus e, assim como Deus, ele cumpriu e cumpre com as suas palavras, com suas promessas, não é diferente com você que é discípulo dele. Então, a preocupação do Senhor Jesus nesta lição aqui é nos ensinar, é nos exortar a continuarmos seguindo, falando palavras honestas, que é isso que eu imagino que você, como discípulo de Cristo, deve fazer e está a fazer. Com base nisto, eu quero ler com você a nossa leitura bíblica em classe, o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Começaremos com o nosso texto áureo, que está lá em Mateus capítulo 5 e o versículo de número 37. O texto diz: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A nossa verdade prática nos diz: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. Já a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo de número 33 ao versículo de número 37. Acompanhe comigo. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto.
Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Dando continuidade, falarei para você a nossa palavra-chave, que é a palavra palavra. É interessante isso, né? A nossa palavra-chave é a palavra palavra. Anote bem isso. Iremos falar sobre esse falar, sobre esse prometer, sobre esse cumprir e sobre também esse não cumprir. O que o Antigo Testamento fala acerca disso? Vem comigo meditar nesse primeiro tópico dessa lição maravilhosa que é a nossa sexta lição. Meu querido irmão e minha querida irmã, o nosso primeiro tópico tem por título: não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. E está dividido em 3 subtópicos, como é o padrão da revista. A saber, a lei do juramento, o propósito da lei do juramento e não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Falando acerca do nosso primeiro subtópico, o dicionário Wycliffe vai falar que a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos. E isso está em Número, capítulo 30 e o versículo de número 2. Então, a priori, você entende agora que o Antigo Testamento havia leis específicas acerca do juramento. E aí é que está. Porque quando nós olhamos em Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 16 ao 19, está ali informando sobre o perjurador, ou seja, aquele que faz juramentos falsos. Então ali está a sua sentença, está o seu castigo. Então fazer um juramento no Antigo Testamento era algo muito sério, envolve responsabilidade, ou seja, você não devia estar fazendo juramentos de qualquer forma, ou sair por aí prometendo a qualquer um: eu vou fazer isso para você, eu vou te dar aquilo, eu vou levantar aquilo. Não. Faça aquilo que está nas suas condições, que você pode dar, que você pode ofertar naquele momento. Não prometa nada que não está ao seu alcance. Não prometa aquilo que ainda não está em suas mãos. Então, havia sim uma responsabilidade, havia leis para isso e também havia castigo para aquele que descumprisse, ou seja, aquele que não cumprisse, melhor falando, com sua promessa, com o seu juramento. Juramento requer cumprimento. Então, se você não consegue cumprir, não prometa. Essa é a regra do Antigo Testamento. O nosso segundo subtópico vai falar que o juramento no Antigo Testamento, ele era benéfico, ou seja, tinha por objetivo descobrir a verdade. E esse juramento pode ser dividido de 2 formas: o juramento feito por Deus e o juramento feito pelos homens. Como eu falei a priori, havia leis acerca desse juramento humano, até porque o homem ele é falho. Ele peca, ele erra, ele tende a se esquecer daquilo que promete. Porém, nós devemos descansar quando se diz respeito aos juramentos feitos por Deus. E aí está uma questão muito interessante. Porque Deus não só faz juramento ou promessa de bênção, de riqueza, mas também ele faz promessas e juramentos de castigo. Foi assim com o povo de Israel quando se desviou dos caminhos do Senhor. E os seus juramentos, as suas promessas de correções foram cumpridas. A Bíblia deixa isso bem claro. No período dos juízes, vários povos inimigos foram levantados para castigar e para colocar cativo o povo de Deus quando ele se desviava dos caminhos do Senhor. Mais à frente, nós vemos o povo de Deus passar 70 anos no cativeiro babilônico por causa do seu desvio doutrinário, por ter esquecido do verdadeiro Deus. Então Deus faz esse juramento de que levantaria uma nação terrível para castigar esse povo de Deus. Mas também, usando o profeta Isaías, o profeta Jeremias, Deus fala que levantará também uma outra nação. E agora esse juramento, essa promessa é uma promessa de restauração.
E nesta promessa ele diz que levantará uma nação que resgatará, que salvará, que tirará o povo de Deus do cativeiro. E isso acontece. Vem os medo-persas e retira o povo de Deus ali, vai liberando eles aos poucos para retornarem para a sua terra natal, para reconstruir as cidades, para reconstruir os muros que antes tinham sido destruídos pela Babilônia. Então veja, Deus ele é poderoso e é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Então o segundo subtópico tem como ênfase os juramentos feitos pelos homens e os juramentos feitos por Deus. E aí eu já entro no terceiro subtópico, que fala sobre o quê? Sobre não jurar nem pelo céu e nem pela terra. E aqui é interessante que você conhece, eu tenho certeza, muitas pessoas que usam vários nomes, jura até por Deus. Por quê? Porque não tem credibilidade. E o autor da revista enfatiza isso. Se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você vive aquilo que prega, aquilo que ensina, o mundo te conhece. Então você não precisará jurar nem pelo céu e nem pela terra, porque o mundo te conhece e sabe que você é um homem e uma mulher de palavra. O nosso segundo tópico tem por título, pega aí, nossas palavras devem ser sim e não. E tem por subtópico, como deve ser o nosso falar? Sim e o não na vida de Paulo. E por último, o que passar disso é procedência maligna. Entenda uma coisa, o sábio Salomão vai falar que estar na língua o poder da morte e da vida. E eu te pergunto, você conhece alguém que fala muito? E aqui em Pernambuco nós chamamos que fala pelos cotovelos. Essas pessoas, por falar muito, tendem muitas das vezes a se perder na sua fala. É por isso que Deus nos convida a ser diligentes, cuidadosos no falar. Já vale um ditado que tem por aí, mas vale nós escutarmos do que falarmos. Então, aqui está uma dica, se você é de falar, que fale com muito cuidado e analisando o que você vai falar. Porque isso tem um peso para você que é cristão, que é servo de Deus. E mais uma vez o autor vai enfatizar para você aqui, não fale nada mais do que o sim e do que o não. Ou seja, fale apenas o básico. Aquilo que realmente é interessante, aquilo que realmente importa. Não se perca nas suas palavras. Mais uma vez aqui falando o que Salomão ressalta em Provérbios capítulo 18 e o verso 21. Está na língua, está na fala o poder da morte e o poder da vida. E cabe a você pedir a Deus sabedoria para saber falar e falar com muita proeza e com muita responsabilidade aquilo que você tem de passar. Entenda uma coisa, Paulo, em um dado momento, ele foi questionado. Chegaram a dizer que ele não era de confiança. Mas Paulo, ele explica, olha, se eu planejei estar com os irmãos em um determinado momento e eu não consegui, foi porque algo aconteceu para que eu não pudesse chegar. E Deus, como conhecia a vida de Paulo, sabia muito bem que Paulo não estava ali brincando com os irmãos, fazendo promessas que não poderia cumprir. Não. Havia um desejo ardente de Paulo de estar com os irmãos. Mas a ocasião, os problemas que foi levantado, não deu para que ele chegasse até os irmãos. Eu tenho que ressaltar para você uma coisa, meu amado. O verdadeiro cristão, ele não tem padrão duplo. Ele tem apenas um padrão. Ele não pode ser nem sim, sim e nem não, não. Ou ele é um, ou ele é outro. Ele não pode ser os dois. Porque Jesus exige honestidade a todo tempo, o tempo todo. E aí, o último subtópico desse tópico vai dizer que o que passa disso é procedência maligna. É por isso que nós devemos nos cuidar acerca do que estamos falando. Porque há sempre alguém analisando aquilo que você está falando. Há sempre alguém esperando um dado momento para dizer: você prometeu isso, você falou que faria isso, você falou que iria para X local. E aí?
Como fica a tua situação diante desta sociedade? Uma sociedade que diariamente está a nos analisar e procurar defeito em mim e você. Entenda uma coisa, você é a Bíblia que o mundo quer ler. Então o mundo quer olhar para você e ver que aquilo que você ensina e que você fala está de acordo com a sua conduta. Então, como discípulo de Cristo, como servo de Cristo, você deve se comportar conforme o Senhor Jesus nos orientou no Sermão do Monte. E indo para o nosso terceiro e último tópico, eu leio para você: honestidade com nossas palavras. E aqui não tem como não tocar em um assunto chamado política. Mas antes, eu leio para você os nossos 3 subtópicos, a saber, a palavra honestidade. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma pergunta. É possível? E em terceiro, dando testemunhos. O autor vai ressaltar que esta palavra do hebraico é iachá. E ela tem o significado de reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Lembre-se que Jesus vai trazer um testemunho maravilhoso acerca de Jó. Oh, glória a Deus! Não foi o homem que testemunhou sobre Jó, mas foi o próprio Deus que trouxe testemunho acerca de Jó, que ele era justo, que ele era reto. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa interessante. Mas aqui aí o autor levanta uma problemática para mim e para você. É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? E eu digo para você que se você for um servo de Cristo, que tem o Espírito Santo guiando você, você terá meios para ser honesto com suas palavras. Porque o Espírito Santo, não por você, não porque você é bonzinho, não porque você é capaz, não, mas porque o Espírito Santo que habita dentro de você te capacitará e tem te capacitado, eu sei, para que você fale com honestidade, para que você não seja desonesto, mas para que a sua palavra seja palavras verdadeiras. E então, desafiando um padrão do mundo que não está nem aí com a honestidade, que não está nem aí para o que você pensa, o que você analisa, o que você vê, você é diferente. Você, quando olha para o padrão chamado bíblico, o que Jesus ensinou, você diz: não, eu devo ser honesto, porque essa é uma ordenança do meu Senhor. Eu devo falar palavras que eu tenha como cumprir. Porque lembre-se de uma coisa, se você promete e não cumpre, você está enganando alguém. E o engano não faz parte daquele que é discípulo de Cristo. O engano não faz parte daquele que há de herdar o céu. Então entenda uma coisa, quando você faz uma promessa, há uma expectativa do outro lado de que esta promessa seja cumprida. Você não aguarda uma promessa de Cristo? E essa promessa diz respeito que Jesus virá buscar você. Está lá em João capítulo 14, quando ele diz: eu vou para o Pai e enviarei o Consolador. Ele já prometeu essa. E vou preparar lugar para onde eu estiver, estejais vós também. E você, neste exato momento, está aguardando esse Jesus que prometeu isso. E tem fé, e esperança, e certeza de que ele irá cumprir. Da mesma forma, mesmo sendo falho, eu e você, quando fazemos uma promessa, há um outro lado que espera que essa promessa seja cumprida. E há um Deus no céu que viu você fazendo essa promessa e que espera de você como discípulo que você vá e cumpra esta promessa. Por fim, eu te digo, dando testemunho, e aí é que está. Qual é o teu testemunho diante da sociedade? Você tem dado um belo testemunho? Você tem cumprido com aquilo que você tem prometido? E eu não falo aqui de você cumprir apenas para com o seu próximo, mas também para com Deus. Você tem cumprido com as promessas que você tem feito a Ele? E eu, quando falo sobre isso, eu falo quando nós dizemos: Deus,
eu vou orar mais, eu vou te buscar mais, eu vou ler mais a tua palavra, eu vou estar mais na tua casa, no teu templo. Você tem cumprido com estas promessas que você tem feito a Deus? Lembre-se, as promessas aqui, quando nós falamos esse juramento, não diz respeito só com o nosso próximo, mas para com o nosso Deus também. Então, se você não tem cumprido, passe a cumprir, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Há um Deus que é justo e há um Deus que espera que você cumpra com o que você prometeu, tanto para com o teu próximo, tanto para com ele. Lembre-se de uma coisa: promessa, juramento, foi feito para ser cumprido. E o nosso Deus ama aquele que é honesto com suas palavras. Eu concluo lhe dizendo, por mais que você conheça muitas pessoas que são desonestas, por mais que você já tenha sofrido com isso, que muitas pessoas tenham feito promessa a você, mas não cumpriu, lembre-se de uma coisa: Deus te colocou nesse mundo para você fazer diferente. Mesmo que eles não cumpram, você vai cumprir. Mesmo que eles não estejam nem aí, você tem uma responsabilidade não só com essa pessoa, mas também com Deus. Lembre-se de uma coisa: você foi feito imagem e semelhança de Deus e você foi colocado nesse mundo para ser um embaixador, um representante do céu. Então faça valer isso para este mundo que está perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas que precisa ver em você um reflexo de Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te ajude. E até a nossa próxima lição. Fique na paz.